Varela Anual, o programa do Varela está começando agora, de Fortaleza, Ceará, hoje, 15 de agosto de 2011, dia santificado, a padroeira da nossa capital Fortaleza, capital do estado de Ceará, Nossa Senhora de Assunção. Hoje é dia de Nossa Senhora de Assunção, padroeira da nossa capital, dia santificado. E no nosso programa, na direção geral do nosso programa, família Varela, Lucas, Nayara e Mona Lisa Varela. E ao nosso querido público que nos acompanha, agradecemos, um cordial abraço, agradecemos a sua audiência, a sua atenção e o seu carinho. E no nosso programa de hoje, antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, nós queremos fazer as nossas indicações. Nós indicamos ao nosso querido público que nos acompanha, Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades, beleza completa em um só lugar, mais de 500 serviços para homens e mulheres. Até as crianças se embelezam na Varela Estética e Beleza, a clínica mais querida de Fortaleza. Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, entre Padre Antônio Tomás e Carolina Sucupira. Façam uma visita e comprovem os bons serviços prestados pela Varela Estética e Beleza, a clínica preferida de Fortaleza. E a proprietária, nossa querida empresária Natália Varela. Cordial abraço para a nossa querida empresária, todos os seus fãs, todos os seus clientes, todos os seus funcionários. E hoje nós faremos, meus irmãos, minhas irmãs, nosso querido público, nossos ouvintes que nos acompanham no nosso programa, nós continuaremos a leitura do livro Com Jesus na Contramão, Frei Carlos Mestres, o 5º capítulo, O Povo da Galileia, povo livre de bom senso, observante, mas não rigoroso. O povo da Galileia era observante e praticante, mas não exagerava. Era crente, mas não era fanático. Apesar de ser fiel à lei de Deus e de respeitar a autoridade dos escribas e dos sacerdotes, tinha bom senso. Não permitia que essas observâncias todas atrapalhassem sua vida. Quando necessário, não tinha medo de transgredir as normas ensinadas pelos fariseus e escribas. Por exemplo, os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos, Marcos capítulo 7, versículo 2. Quando tinham fome, arrancavam espigas, Mateus capítulo 12, versículo 1. Em dia de sábado, o povo procurava Jesus para ser curado, sem se preocupar com a crítica do chefe da sinagoga, e ficou até alegre quando Jesus condenou a crítica do chefe, Lucas capítulo 13, versículo 14 a 17. Assim há muitos outros casos em que o povo não pensava como as autoridades religiosas. Por exemplo, muitos escribas não acreditavam em João Batista, mas o povo o aceitava como um profeta. Marcos capítulo 11, versículo 32. Capítulo 9, versículo 13. Várias vezes os fariseus criticaram Jesus, mas o povo não se importava com a crítica e gostava de ouvi-lo. Marcos capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículo 20, capítulo 4, versículo 1, capítulo 12, versículo 37. Alguns escribas vindos de Jerusalém diziam que Jesus era possesso do demônio. Marcos capítulo 3, versículo 22. Mesmo assim, o povo ia em massa atrás dele. Marcos capítulo 6, versículo 33 a 35. A mulher que era considerada impura por causa do fluxo, repetindo aqui, a mulher que era considerada impura por causa do fluxo de sangue, tocou em Jesus, mesmo sabendo que isto era proibido. Marcos capítulo 5, versículo 27. E não só, ela achava que o toque, em vez de tornar Jesus impuro, faria com que ela mesma ficasse pura. Marcos capítulo 5, versículo 28.
Era o inverso do ensino oficial. Assim, apesar de todo o controle por parte dos escribas e fariseus, o povo mantinha sua liberdade e seu bom senso. Convivência com os pagãos. Essa liberdade manifestava-se ainda de outra maneira. O povo da Galileia tinha uma maneira diferente em conviver com os outros povos. A Galileia estava cercada de cidades pagãs, todas elas grandes centros comerciais: Damasco, Tiro, Sidônia, Ptolomaide, Cesareia, Samaria e a Decápole. Por isso, os judeus da Galileia tinham mais contato com os pagãos do que os judeus da Judéia no sul. Os do sul achavam que o povo da Galileia era relaxado, pois convivia com os pagãos, o que era proibido. Tinham até dado um apelido, Galileia dos Pagãos, um nome que pegou. Isaías capítulo 8, versículo 23, Mateus capítulo 4, versículo 15. A palavra Galileia significa distrito, distrito dos pagãos. Na época de Jesus, o povo da Galileia já tinha uma convivência de mais de 700 anos com os outros povos, o que não é pouco. Em 734 a.C., a Galileia foi ocupada pela Assíria e seus habitantes levados para o cativeiro. 2 Reis, capítulo 15, versículo 29. 12 anos depois, em 722, quando houve o cativeiro do povo da Samaria, outros povos foram colocados naquela região. Foi daí que surgiram os samaritanos. 2 Reis, capítulo 17, versículo 24 a 28. Por isso, os do sul confundiam Galileu com samaritano. Chamou até Jesus de samaritano. João capítulo 8, versículo 48. Essa convivência com os outros povos aparece nos evangelhos como uma coisa normal. Por exemplo, Jesus entra e sai da Galileia para a região de Tiro e Sidônia. Marcos capítulo 7, versículo 24 a 31. Da Decápole, Marcos capítulo 5, versículo 1 a 20 e capítulo 7, versículo 31. De Cesareia de Filipe, de Cesareia de Filipe, Marcos capítulo 8, versículo 27. E de Samaria, Lucas capítulo 17, versículo 11. Andando por esses lugares todos, ele conversa com o povo. Marcos capítulo 7, versículo 24 a 29. João capítulo 4, versículo 7 a 42. O que era proibido. Com a mesma naturalidade, o povo daquelas regiões andava pela Galileia e era aceito pelo povo de lá. Marcos capítulo 3, versículos 7 e 8. Até os anciãos de Cafarnaum chegaram a interceder junto a Jesus por um estrangeiro cujo empregado estava doente. Lucas capítulo 7, versículo 3 a 5. Essa longa convivência com outros povos não judeus trouxe uma experiência muito importante para o povo da Galileia. Eles eram mais abertos, mais ecumênicos que os judeus do sul. Por exemplo, Jesus reconhecia o valor e a fé de pessoas que não eram judias. Mateus capítulo 8, versículo 10 e capítulo 15, versículo 28. Porém, apesar de viver misturado com os pagãos, o povo da Galileia não perdeu sua própria identidade. Jesus conversa com a samaritana, mas ao mesmo tempo lhe diz: a salvação vem dos judeus.
em João capítulo 4, versículo 22. Nós ficamos por aqui porque o tempo já está muito avançado e nós voltaremos em nossos próximos programas com a leitura do tópico conflito centro-periferia, no nosso próximo programa, né? Com a continuação do capítulo 5, Povo da Galileia, povo livre de bom senso. Então, o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Tudo de bom, fique com Deus, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.